No dia 7 de maio de 2019, Deus me deu um presente especial em forma de gatinho. Eu tinha muito medo de não saber criá-lo, porque eu nunca tinha tido um gatinho. Mas nos apaixonamos, eu e ele. E sem hesitar, eu trouxe ele para casa. O tempo foi passando e eu fui pesquisando no YouTube como criar um gatinho. E acho que eu me dei bem, porque ele estava crescendo forte, saudável, brincalhão. Eu fiz um monte de brinquedinhos para ele. Eu comprava brinquedinhos de bebê para ele. E ele cresceu bem feliz. E eu também. A gente estava muito feliz, era muita alegria dentro de casa. Ele encheu a nossa casa de amor, sem pedir nada em troca. Até então, o meu quintal ele não era telado e, como não tinha perigo algum, o Frederico era acostumado. De vez em quando, ele pulava no muro e ia até um terreno vazio que tem ali no meio da quadra para poder dormir, para poder brincar, né? E eu deixava, porque ele ia, tirava a sonequinha dele e depois voltava. E quando o Frederico completou 1 ano, eu resolvi castrar ele e pegar outro gatinho. Eu fui na Sociedade Protetora dos Animais e peguei o Eustáquio. Aí o Eustáquio era muito novinho, ele tinha 30, 40 dias no máximo, e ele adotou o Frederico como mãe. Aonde o Frederico ia, o Eustáquio ia atrás. E um dia o Frederico foi tirar a sonequinha no terreno vazio, e o Eustáquio foi atrás. E o Eustáquio não voltou. Eu fiquei 7 dias procurando o Eustáquio, que nem uma louca. E o Frederico, sozinho, ele ia, mas não conseguia trazer o Eustáquio de volta. Só depois que eu fiz uma promessa para Santa Rita de Cássia, o Eustáquio foi trazido de volta. Ele apareceu aqui em cima do muro e eu coloquei ele para dentro. Nesse tempo que o Eustáquio estava sumido, eu batendo de casa em casa perguntando, fui na casa da minha prima e ela me disse que o Eustáquio estava lá na casa dela. Mas quando eu olhei o gatinho, não era o Eustáquio, era a Anastácia. Foi aí que a Anastácia entrou na nossa vida. Abandonaram a Anastácia na casa da minha prima. E eu resolvi adotar a Anastácia também. Aí a família aumentou de novo. E veio mais alegria, mais felicidade, mais amor. E eles estavam todos muito felizes, brincando juntos, se divertindo. Eram dias muito felizes. A gente, nossa, era como um sonho. Eles brincavam bastante, os 3 juntos. Corriam pelo quintal todo. O Frederico amava o Eustáquio, e o Eustáquio amava o Frederico. Já estavam todos grandinhos. Era bonito de ver, eu gostava de filmar. Naquela época eu tinha um Instagram. O Instagram meu era profissional de gatos. E eu filmava tudo, postava foto, tudo no Instagram. A coisa mais linda do mundo. E lá pelo dia 25 de agosto, mais ou menos, de 2022, no ano passado, abandonaram a Brigitte na minha calçada. A Manu ficou apaixonada por ela e a Brigitte ficou apaixonada pela Manu. A Brigitte era mais ou menos como o Frederico para mim, a Brigitte era para Manu. Aí eu estava com dinheiro para mim comprar um fogão novo, porque o meu estava destruído.
e peguei o dinheiro do fogão e coloquei a Brigitte para dentro e castrei a Brigitte. Porque a Brigitte foi abandonada mais ou menos com 6 meses, prontinha para entrar no cio. A pessoa totalmente irresponsável abandonou ela aqui na calçada. E eu fiquei, com dó e castrei a Brigitte e coloquei ela para dentro. Nessas alturas do campeonato, eu já tinha telado o meu quintal, para que eles não escapassem para a rua. E o Frederico passou a tirar as sonequinhas dele debaixo do pé de jasmim, ali onde eu tenho as orquídeas plantadas. E juntamente com as orquídeas, as babosas. Mas eu não sabia, eu juro por Deus que eu não sabia que as babosas eram venenosas. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, aonde que ele estava passando às tardes, a hora da sonequinha. Ele vinha para cá, ó, deixava a aguinha aqui para ele, e ele vinha para cá e dormia aqui no meio dessas folhas. Olha, tá a caminha dele aqui, tem até uns pedaços aqui de orquídea, E aqui também tinha várias babosas plantadas. Só que assim, já fazia muitos anos que essas babosas estavam plantadas aqui. Já fazia uns 2 anos que essas babosas estavam plantadas aqui. E ele nunca mastigou babosa. Só que ele deitava em cima. Ó, tá vendo? Aqui tem até o buraco aqui, ó, da onde eu arranquei. Eu tirei todas as babosas porque eu fiquei com medo dos outros gatinhos comerem, Aqui também tinha babosa. Quem é mais antigo no canal vai lembrar dos tours que eu fazia do meu jardim e vai lembrar que eu tinha bastante babosa. Aí eu acho que ele... Porque olha como que o quintal tá. Vocês estão vendo, olha, tá tudo muito seco, porque faz muito tempo que não chove. E os matinhos para dor de barriga morreram todos. Não ficou nenhum aqui no fundo, só lá na frente. Aí eu acho que ele ficou com uma dorzinha de barriga e ele ficou meio preguiçoso de ir lá na frente, porque estava dormindo, E ele achou, a única coisa verde que ele achou foi a babosa. E ele resolveu mastigar a babosa. Só que deve ter causado uma queimação muito grande na barriga dele. Olha o taco, como é que fica tristinho. Então, ele pegou e ficou desesperado. Aí ele correu para cá, nesse pé de figo da Índia que eu cortei para eles não fugirem, porque eles estavam fugindo. E ele abriu um buraco aqui na tela. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu emendei com um barbante para os outros gatinhos não fugirem também. Ele abriu esse buraco e subiu na tela. E ele andou por em volta do muro todo e foi lá para um terreno vazio. Eu vou mostrar para vocês. Eu moro em um conjunto de casas geminadas. É uma casinha grudadinha do lado da outra.
Me diz o que ocasionou isso? Foi mesmo a babosa? Porque eu nunca ouvi falar. Eu pesquisei no YouTube e no YouTube diz que a babosa é tóxica. Aquela parte verde é tóxica. A parte branca de dentro não. A gosma de dentro não. Mas a parte verde da casca é muito tóxica para gato. Só que eu não sabia que causava uma coisa horrível dessas. Foi a pior morte que já pôde existir. Dizem que os gatos, quando eles estão sentindo que vão morrer, eles morrem muito feio. E eles procuram um lugarzinho isolado para o dono não ver eles morrendo.